Pessoal, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui vocês encontram conteúdo de qualidade que não te levará a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações, tá? Pessoais, familiares e profissionais. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Então, nós iremos falar sobre o tema da nossa live de hoje: constelação familiar funciona? É uma pergunta, tá? Talvez muitas pessoas tenham dúvidas. Isso realmente funciona? Ou é só uma modinha, só algo novo que apareceu e as pessoas, né, têm se beneficiado disso? Então, nós iremos falar sobre alguns tópicos importantes, tá? Como podemos comprovar? Qual que é a comprovação que nós temos, né, da eficácia das constelações familiares, tá? Segundo tópico: preciso fazer alguma coisa para acelerar a eficácia das constelações na minha vida? O que faço depois de constelar? Constelei, o que eu faço depois, né? Posso contar para os meus familiares, para amigos, pessoas próximas, tá? Qual a melhor postura que eu tenho que adotar quando for buscar uma constelação familiar, tá? E aí, o que podemos constelar? Quais são os temas aí que a gente pode constelar, tá bom? Então, nós iremos aprofundar sobre tudo isso aí, ok? Então, vamos lá, gente. Então, na minha forma de trabalho, quando uma pessoa vem buscar a constelação familiar, então eu sempre faço uma entrevista inicial para que eu possa entender, para que eu possa atender às reais necessidades do meu cliente, tá? Dos meus clientes. Então, não é simplesmente a pessoa, de uma hora para outra, chegar e dizer: olha, eu vou constelar algum tema, eu vou fazer, eu quero buscar essa terapia da constelação familiar. Porque, como nós falamos, é uma terapia muito aprofundada. Nós mergulhamos, né, nós aprofundamos dentro do sistema familiar, para que possamos trazer uma dinâmica do inconsciente familiar. Então, é algo muito profundo. Eu preciso de uma preparação antes. Então, na minha forma de trabalhar, eu sempre, né, procuro entender um pouco sobre o meu cliente, eu converso antes com o meu cliente para entender o porquê ele está buscando a terapia das constelações familiares, tá? Então, como que eu posso ajudar? A gente sempre pede, né, para que a pessoa comece a pensar sobre o tema antes, isso é muito importante, para que a gente possa dar um enquadre no trabalho. Porque quando nós falamos do sistema familiar, é algo muito grande, envolve muitas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar, né, cada tema de uma forma específica. Então, a gente não consegue fazer uma constelação com o sistema inteiro. São muitas pessoas que participam. Talvez a gente não tenha tempo e nem consigamos, né? Temos essa didática toda para aprofundar sobre, né, todo o sistema familiar inteiro, tá? Então, o que a gente faz? A gente chama a pessoa, faz uma entrevista inicial, tá? O aprofundamento, a gente começa a entender qual a necessidade daquela pessoa. Às vezes a gente precisa fazer um trabalho antes, para que a pessoa possa entender como funciona. Então, às vezes a gente fala sobre as ordens do amor, a gente aprofunda cada uma das ordens, das leis do amor, para que a pessoa tenha um entendimento melhor, tá? E com isso, nós, através desse trabalho que eu tenho feito há alguns anos, eu tenho tido ótimos resultados. Então, quando eu faço essa entrevista inicial, eu consigo aprofundar melhor, tá, dentro daquela dinâmica. E não só isso, trazer uma clareza e trazer um resultado melhor para os meus clientes. E aí, a minha forma de trabalhar, eu fico acompanhando esse cliente por algum tempo. Porque, às vezes, né, a dinâmica que é revelada dentro da constelação familiar, às vezes o cliente não consegue entender. Então, às vezes fica muito confuso, a pessoa fica muito mexida, porque é um trabalho muito aprofundado. Então, são várias questões. Então, eu preciso entender que cada sistema é único. Cada sistema se comporta, reage de uma forma diferente. E por que a gente faz tudo isso? Para que a gente possa trazer uma clareza e a pessoa ter uma postura. Então, o cliente precisa ter uma postura, primeiro, de responsabilidade. Então, eu vou entrar dentro do meu sistema familiar, eu vou ver uma dinâmica, eu vou trabalhar tudo isso. Tem muitas pessoas que vêm buscar a constelação familiar para arrumar culpados. Então, tem um problema conjugal. É culpa da dinâmica familiar que meu pai, meu avô tinha. Então, eles viveram a vida deles. Eu preciso me responsabilizar.
Eu vou ter a clareza, eu vou mergulhar no sistema familiar, mas eu preciso me responsabilizar, tomar uma postura correta para olhar para tudo aquilo. Segunda coisa, eu preciso olhar sem julgamentos. Então a gente sempre fala muito sobre isso. A nossa história dos nossos pais, dos nossos antepassados, foram as histórias deles. Isso reflete na minha vida? Sim, através, né, desse comportamento, dessa análise transgeracional que nós aprofundamos dentro da constelação familiar. Mas não é tudo culpa deles, eu também tenho a minha responsabilidade, eu também tenho a minha postura. Então, eu trabalho minha questão sistêmica, mas eu preciso trabalhar o meu comportamento. Na minha opinião, uma forma de nós mudarmos, de nós reconfigurarmos comportamentos, dificuldades e atitude, eu preciso mergulhar em 3 etapas, tá? Em 3 fases importantes da minha vida. Então, eu tenho, primeiro, a questão comportamental, tá? Então, a questão psicológica. Então, no meu trabalho, eu uso muito a questão, né, da psicologia comportamental. Então, quando eu vou buscar uma constelação, eu vejo algo, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha visão. Segundo, a gente muda no nível sistêmico. Então, quando é aberta uma constelação, então aparece alguma dinâmica sistêmica, nós temos frases sistêmicas que vêm com a intenção de trazer essa cura, de trazer essa reconfiguração dentro lá das ordens de amor, do amor, né, da dinâmica das leis sistêmicas criadas e desenvolvidas por Bert Helling. E eu tenho a questão do meu corpo. Por quê? Na constelação familiar, nós usamos o nosso corpo, tá? Então, eu tenho sensações no meu corpo, tenho sentimentos, que como a gente fala, quando eu me conecto com o meu sistema familiar, eu tenho essas informações do campo morfogenético, que é esse campo de informações presente em todo o sistema familiar. Então, para que eu possa ter uma mudança, uma reconfiguração, eu preciso aprofundar em 3 níveis, tá? Da minha mente, a minha forma de eu ver aquela dinâmica, como é que eu vou trabalhar isso dentro, né, do meu pensamento, do meu comportamento. Segundo, sistêmico, tem uma dinâmica sistêmica. Muitas vezes nós temos uma lealdade sistêmica muito grande que a gente não conhece e no momento da constelação isso é revelado. E terceiro, eu preciso trabalhar o meu corpo, tá? As sensações do meu corpo. Então, as mudanças profundas, tá? A gente tem que trabalhar nesses 3 níveis para que eu possa ter uma reconfiguração. Marco, se eu não estiver preparado para constelar, né, eu posso constelar? Então, olha só, gente, a gente sempre prepara antes, tá? Então, por quê? Vou contar uma história para vocês de um fato real que aconteceu comigo. Eu tive uma grande lição com tudo isso. Então, na minha primeira formação, né, eu falei para vocês, eu passei 18 meses estudando constelação. Então, dentro do processo de estudo, a gente já começou a fazer constelação. Então, eu fazia algumas constelações e era supervisionado pelo professor, né? Então, o professor estava ali comigo o tempo todo, passando a dinâmica, né? Me apoiando, me treinando para esse trabalho. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez, né, eu estava quase terminando o curso, eu propus para o meu professor, né, como eu disse para vocês, quando eu conheci a constelação familiar, ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu tinha uma vida antes da constelação e tenho uma vida depois da constelação. Foi muito profundo, foi muito impactante na minha vida, nas minhas questões. Eu mergulhei de uma forma muito profunda dentro de não só do estudo, mas da aplicação, tá? Então, de colocar tudo isso na minha vida, no meu sistema familiar. Então, eu sabia, quando eu estava, né, na metade do curso para frente, eu já sabia que é aquilo que eu queria fazer. Então, eu queria aprofundar. Já tinha trabalhado com alguns clientes e eu não conseguia, né, essa profundidade que nós temos dentro da constelação familiar. Então, quando eu achei essa ferramenta, quando eu apliquei na minha vida e comecei a ver mudanças, né, acontecendo muito rápida, eu tinha certeza de que eu queria fazer aquilo, de que eu queria levar para frente aquilo. Então, eu me aprofundei. Então, uma vez eu cheguei para o professor e disse, olha, eu queria uma oportunidade para eu aprofundar, né, para eu treinar mais, né, a constelação familiar. Eu tenho essa vontade de fazer isso de uma profissão, né, de fazer isso de um propósito de vida para mim. E ele disse, ok, então o que você faz? Fala com o meu assistente e vocês, né, organizam um workshop, convido algumas pessoas,
eu vou convidar os alunos, né? O professor tinha bastante alunos, né? Porque ele aprofundava bastante. Ele foi um professor muito importante na minha vida, foi um mestre na minha vida. Ele tinha um conhecimento muito profundo das constelações familiares. Ele participou, né, da equipe de Bert Helling. Quando o Bert Helling saiu lá da cidade, né, onde ele morava, na Alemanha, ele montou um centro, né, de formação de constelação familiar. E esse meu professor, ele participava da equipe do Bert Helling. Então, ele tinha um aprofundamento muito grande. Em contrapartida, ele tinha uma exigência muito grande. Então, aqui não é uma crítica, mas eu falo novamente. Constelação familiar, eu preciso de um aprofundamento. Então, como ela cresceu muito, tem pessoas que fazem uma formação no final de semana. Então, isso é muito perigoso, tá? Tanto para mim, quanto, né, para os potenciais clientes. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa ter conhecimento de tudo isso. E aí, olha só, ele falou, então faz assim, monta um workshop aí, né, traz as pessoas para constelar, eu vou pedir para os alunos virem, né, para te ajudar. Então, naquela época, a gente fazia em grupo, então a gente precisava de um número de pessoas ali, né, tivessem presente, para a gente formar essa egrégora, né, então eram pessoas treinadas também, que já tinham esse contato com o campo, então a pessoa conseguia entrar, o que a gente chama de centro vazio, né, que é aquele estado meditativo que a pessoa tem, né, de não ficar pensando sobre o que eu preciso fazer, como que eu tenho que fazer, para que lado que eu me posiciono. Então, quando a pessoa entra no campo, ela está a serviço do campo. Então, ela usa não, né, ela disponibiliza as suas emoções, né, para ajudar o campo morfogenético. E aí foi muito engraçado. Aí, ok, numa sexta-feira, a gente, né, organizou workshop e tal, e aí tinham cerca de umas 40, 50 pessoas, bastante aluno e tal. E aí o combinado com o professor foi o seguinte, olha, eu vou fazer a constelação, e se caso tiver alguma dúvida, se caso eu não conseguir, né, direcionar o trabalho, eu vou recorrer ao senhor, ok? Ok. Então tá. E aí, estamos lá, né, a gente faz um enquadre, a gente faz um relaxamento, a gente faz uma meditação para que a gente possa estar nesse estado meditativo, no centro vazio, tá? Sem intenção, sem ficar pensando no que eu posso fazer, como que eu posso fazer. Então, esse estado do aqui e agora, esse estado em que eu estou disponível para enxergar a verdade do meu sistema familiar. Então, né, tem toda uma dinâmica por trás, não é uma coisa tão simples. Ok. E aí, veio uma pessoa para constelar e eu, desde o começo, né, então a gente faz uma entrevista, a gente faz uma conexão com a pessoa e tal. Desde quando eu comecei a entrevista, eu não conseguia essa conexão com a pessoa, como se alguma coisa estivesse, né, me barrando, como se a pessoa não estivesse ali presente. E aí eu perguntei para ela o tema, a gente sempre pergunta o tema, ela queria trabalhar uma questão com a mãe, há muito tempo ela já tinha feito algum trabalho, mas existiam algumas barreiras ainda que eu não sabia o que eram. Ok. Fizemos, colocamos as pessoas no campo e começamos, né, a fazer a primeira fase, que é a fase diagnóstica. Então você olha o comportamento das pessoas, né, você pergunta para as pessoas o que elas estão sentindo, como é que é tudo isso, tá? Então, para que a gente possa, né, aprofundar para a próxima fase. E aí, quando eu comecei, eu não conseguia me conectar com o campo, isso não tinha acontecido antes. Então eu tentava, perguntava para as pessoas, como é que você está sentindo? A pessoa, olha, não estou conseguindo sentir, não estou conseguindo me conectar com o campo. E eram pessoas que já tinham uma experiência. Ok, e aí eu tentei de um lado, tentei de outro, dei um jeito, falei alguma coisa, conversei com a cliente para perguntar como que ela estava, se ela estava muito nervosa, se ela estava muito ansiosa com aquilo, para que eu pudesse, né, me conectar com as informações desse campo morfogenético. E aí eu fui de um lado, fui do outro, fui de um lado, fui do outro, e não consegui. E aí eu fui, né, como combinado, recorrer ao professor. E aí eu disse, professor, eu não estou conseguindo me conectar no campo. Olha só, a dinâmica está muito, né, difícil e tal. E aí ele olhou para mim, gente, e falou assim para mim, eu também não estou entendendo nada. E aí, naquele momento, as minhas pernas começaram a tremer, e eu falei, meu Deus, se o professor não está conseguindo entender nada, né, quem diga eu, né? Quisera eu, como é que eu vou fazer? E aí, tentei, e aí chegou uma hora que eu disse para todo mundo, olha, eu vou fechar a sua constelação, não consigo, né, sinto muito, mas eu não vou fazer sua constelação, acabou por aqui.
E aí, quando eu fiz isso, né, os alunos estavam ali, todo mundo olhou para minha cara, tipo, meu, o Marco tá maluco. Como assim ele para uma constelação no meio, não conseguiu fazer? E aí, terminamos, né, eu saí de lá apavorado, né, imaginei que o professor ia brigar comigo e tal, e ele bateu nas minhas costas e falou, parabéns, você teve muita coragem de fazer o que você fez. E aí depois, né, a gente foi entender, buscar o que tinha acontecido. Essa pessoa, ela não estava preparada para constelar. Tá? Então, essa pessoa era esposa, né, de um amigo nosso, e ela foi pego de supetão, né, dizendo, olha, a gente vai ter um workshop de constelação familiar, você quer constelar? Ela, tá bom, tudo bem, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu não consegui me conectar porque ela não estava preparada. A gente já não estava na postura correta. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que hoje eu faço esse antes, tá? Essa preparação antes com a pessoa, para que a gente possa fazer um trabalho lindo, aprofundado e trazer alguma dinâmica aí para ajudar os clientes com essa terapia das constelações familiares, tá? E aí o próximo tópico, preciso fazer alguma coisa para acelerar os efeitos? Então as pessoas vêm, e tem muita gente que fica ansiosa, Marco, como é que é isso? Daqui a quanto tempo eu vou ter resultado? Qual que são os benefícios? As pessoas têm muito isso. Então, primeira coisa, quando a pessoa faz uma constelação, né, o campo revela uma dinâmica que ela precisa olhar para isso. Então, nesse primeiro momento, a pessoa já sai com uma imagem, como a gente fala, tá? Um caminho de solução. Então, por exemplo, tem uma dificuldade, uma questão com a minha mãe. Então, às vezes, tá? Que é um exemplo, vai aparecer para mim uma dinâmica que a minha mãe teve um problema com a mãe dela também. Coisa que a gente fala muito. Teve um movimento de amor interrompido com a mãe. Então, ou seja, dentro dela, ela tem uma questão que precisa ser resolvida com a mãe dela. Então, às vezes, a minha mãe não é aquela mãe que eu desejava, aquela mãe amorosa, carinhosa. Então, na constelação, é revelado que ela também tinha uma questão com a mãe, olha só. Então, nesse momento, eu já tenho uma percepção, eu já tenho, né, uma imagem de solução. Ok, minha mãe fez o melhor que ela pôde. A gente usa muito isso, esse termo na constelação familiar. E às vezes não é tão fácil, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, cada um tem a forma de chegar à vida, mas é uma dinâmica que aparece. Então, ou seja, no primeiro momento, eu já tenho, tá, uma imagem de solução. E aqui entra a segunda parte que nós dizemos. Eu preciso trabalhar dentro da minha psicologia, sair do julgamento. Isso, muitas vezes, a gente precisa fazer um trabalho interno com o nosso, né, com o nosso coração. Preciso sair do julgamento e parar de cobrar minha mãe. Então eu já saio, olha só, minha mãe tinha uma questão com a mãe dela. Então, se o campo permitir, a gente faz uma reconfiguração e depois de algum tempo, a minha mãe começa a ter comportamentos diferentes. A minha mãe começa a ser uma mãe amorosa, mais presente. Por quê? Porque ela reconfigurou dentro, né, da segunda fase que a gente faz a constelação familiar, com as frases sistêmicas, a gente consegue reconfigurar, a gente consegue tirar os emaranhamentos que aconteceram dentro daquele sistema familiar. Então, olha só, já começam a ter os efeitos. Pessoas falam, Marco, quanto tempo demora para acontecer os efeitos? Eu não tenho como prever isso, porque cada sistema é um sistema, cada pessoa é uma pessoa. E não só isso, a cada momento da nossa vida, nós temos uma postura. Então, em algum momento, eu começo a ter uma postura mais madura para lidar com a questão da minha mãe. Então, se for, por exemplo, né, eu tiver filhos, eu já vou conseguir me colocar no lugar da minha mãe. Saber que existem dificuldades e desafios dentro da educação dos nossos filhos e que a gente erra. Muitas vezes eu posso falar alguma coisa para o meu filho e aquilo ali reverberar no meu filho e eu não ter a mínima noção de que aquilo que eu falei para o meu filho refletiu de uma forma positiva ou negativa para o meu filho. Então eu vou ter consciência disso. Antigamente eu não tinha. Então a gente traz a consciência, a gente fala isso, tá? A gente traz a consciência no momento da constelação, uma dinâmica que você olha e fala, oh, peraí, mas eu não sabia disso. Eu não tinha ciência disso. E isso reverbera, né, na vida dos meus filhos, tá? Então, eu tenho que ter essa postura. Por quê, gente? Geralmente, todos nós, diante de uma dificuldade, diante de um problema, muitas vezes nós geralmente temos três posturas, tá? Frente aos problemas
frente àquilo que a gente não consegue resolver, frente aos desafios. Então, primeiro, eu tenho o papel, dentro do papel de vítima, tá? E aí, o que eu faço? Eu começo a olhar para mim e dizer, poxa, mas as coisas só acontecem comigo, tá vendo? Olha, eu nasci azarado, por que eu fui nascer nessa família? Olha, eu fui o último a nascer. Eu me coloco nesse papel de vítima, tá? Ou posso me colocar no papel do agressor. O que eu faço? Tá vendo aí, ó, culpa da minha mãe. A minha mãe não me deu atenção. A minha mãe não cuidou de mim. Olha, quando, sei lá, eu fiz alguma coisa errada, a minha mãe falou que eu não conseguia, que eu era burro. Olha só, eu me coloco nesse papel de agressor. E o terceiro papel é do herói. Então, olha só, agora eu tenho a ferramenta na mão. Então, olha só, conheci a constelação familiar. A constelação familiar funciona em diversos países, não só no nosso país. Então, agora eu vou conseguir resolver todos os problemas do meu sistema familiar. Vou colocar todo mundo em ordem, tá? Então, eu me coloco no papel do herói, do salvador da pátria, tá? Então, isso é uma dinâmica comum que acontece em todos nós. Papel de vítima, muitas vezes a gente coloca no papel do agressor e no papel do herói. Então, eu preciso perceber isso. Então, isso estão presente em todos nós. O que o Jung chamou de personas, tá? Personalidades, como se fossem vários marcos que tivessem em cada momento, tá? Um marco, então eu estou aqui no papel de terapeuta, tá? De passando informação. Então eu saio daqui, então eu tenho outros papéis que eu vou desenvolvendo conforme minha vida vai acontecendo, tá? Então, geralmente, dentro dos problemas, das dificuldades, quando eu não tenho ferramentas, quando eu não tenho autoconhecimento para lidar com as dificuldades, com os desafios, o que eu faço? Me coloco num desses três papéis, tá? Vítima, agressor ou herói, tá? Então, conforme eu vou tendo consciência de tudo aquilo que acontece comigo, eu vou conseguir identificar esses papéis e vou mudando e a coisa vai acontecendo, tá? Outro tópico, Marco, o que eu faço depois que constelei? Então eu saio falando para todo mundo, tá? Eu posso contar para os meus familiares? Não, gente, o que você faz? Guarde, tá? Então Bert Hellick diz o seguinte, no recolhimento nós preservamos a força. Quando eu pego tudo aquilo, tenho uma consciência, uma postura de responsabilidade, de amor, de não julgamento, o que eu faço? Abro o meu coração e dou espaço especial para tudo que aconteceu. Foi como foi, tá? Então, muitas vezes a gente consegue atingir níveis mais profundos quando eu me coloco na minha postura, quando eu me coloco dentro do meu papel, dentro da hierarquia. Então, eu sou o filho caçula. O que eu faço com essa dinâmica agora atrás que eu falei, com questão da minha mãe? Agradeço a minha mãe pela vida. Agradeço a minha mãe porque ela fez o melhor que ela pôde. Ela também teve as dificuldades com a mãe dela. E isso foi passando de geração para geração até chegar em mim. Mas hoje eu tenho conhecimento, hoje eu tenho a responsabilidade, hoje eu tenho formas de buscar autoconhecimento, hoje eu tenho a constelação familiar, hoje eu tenho diversas terapias que eu posso aprofundar e me responsabilizar. E aí, aqui, né, o próximo tópico que nós iremos falar, posso contar para os meus familiares? Geralmente a gente orienta que não, a não ser que tenha alguma dinâmica que essa pessoa precisa ser trabalhada. Mas não, eu só observo, eu só saio desse papel, né, e vou no papel de observador. Eu começo a ver essa dinâmica dentro do meu sistema familiar. E quando eu consigo fazer esse papel de observador, é muito interessante. Eu começo a ver comportamentos, atitudes da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, daquelas pessoas que foram trabalhadas dentro da constelação familiar, e é muito legal, e é muito importante isso. Então, esse trabalho, isso que é tão profundo, que eu trabalho uma questão, eu trago uma questão para ser trabalhada, mas os meus pais, as pessoas, né, que participam do meu sistema familiar, eles são beneficiados de alguma forma. Sistêmico. Segundo, eu tomo consciência. Então, o que eu faço? Quando eu mudo, tudo muda. A minha forma de olhar para minha mãe, ela muda. A minha forma de olhar para o meu pai, ela muda. Sai do julgamento. Então, eu não preciso estar próximo deles. Eu posso me distanciar. Mas, dentro do meu coração, o meu olhar, eu tenho um outro olhar diferente para os meus pais.
saio do julgamento, tá? Então, qual a melhor postura que eu posso adotar depois desse trabalho, tá? Então, eu preciso estar na expectativa, eu preciso estar atento para os fatos, tá? São coisas sutis, não são coisas, tá, muito grandes, tá, que acontecem de uma hora para outra. São comportamentos sutis. Tá? Então, é como se fosse lá uma cadeia, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você coloca lá um dominó, tá? Todo mundo já viu isso. Então, o que você faz? Coloca um monte de dominó enfileirado um atrás do outro. Se você mexe no primeiro dominó, o que vai acontecer? É um efeito, né, cadeia. Isso acontece dentro do sistema familiar também. Mas, claro, isso demora um tempo. Tá? Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, eu constelei, o que eu faço? Tenho essa postura, adoto essa postura, olho a vida de uma forma mais madura, trago para dentro do meu coração a força, eu guardo isso dentro de mim, e aí o que eu faço, tá? Tenho essa postura. Então, podemos dizer, né, que quando constelamos algo, todas as pessoas do meu sistema se beneficiam, porque nós mergulhamos dentro do nosso inconsciente familiar. Então, nós temos 3 inconscientes, tá? Assim como nós temos 3 posturas, nós temos também 3 inconscientes. Então, olha só, eu tenho o meu inconsciente individual, são as minhas questões, as minhas programações que eu tive no decorrer da minha vida. Tenho o meu inconsciente familiar, que são as questões dos meus pais, dos meus antepassados, que refletem na minha vida. E tenho a consciência coletiva. Tá? Então, Jung falou sobre isso também, o inconsciente coletivo. Então, ou seja, são coisas que acontecem no coletivo que afetam a minha vida. Tá? Por exemplo, a pandemia que nós passamos. Isso foi afetado o mundo inteiro. Então, teve todo uma consequência, uma reverberação com relação a tudo isso. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Então, quando eu vou me trabalhando, conforme eu vou me trabalhando, então, estou lá no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, vou trabalhando as minhas questões, né, no meu inconsciente, tá, pessoal. Depois, da família, através das constelações familiares, das ordens do amor, vou colocando isso em prática, a minha postura vai mudando, tá? E do coletivo também. Então, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, começam a briga, discussões em causas do coletivo, tá? Então a pessoa começa a discutir, por exemplo, sobre política. Política é um sistema que nós participamos, só que é um sistema muito grande. Então é muito comum a gente ver as pessoas se emaranharem nesse sistema, tá? E aí, né, tem aquela coisa do partido A, partido B, tá? Nada contra, a gente precisa conhecer, mas eu não posso tomar partido disso. Por quê? Porque é um sistema muito grande. Às vezes eu me emaranho com essas questões e deixo as minhas questões pessoais e familiares de lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quais sistemas a gente participa e no que eu entro, tá? Esse debate, essa discussão, nós sabemos que isso não leva nada a ninguém. Então, através da visão sistêmica, a gente começa a entender que nós somos ligados por uma rede invisível. Somos ligados através do nosso pensamento, através da nossa intenção. Olha só como que é bonito isso. Então, algo, quando eu mudo em mim, eu mudo no outro. Eu começo a ter empatia com as pessoas. Eu começo a respeitar as pessoas. Eu começo a entender que cada um tem o seu tempo. E cada um faz o melhor que pode. Então, eu deixo de olhar para o coletivo e olho para onde? Para dentro de mim. Tá? Claro, tem pessoas que estudam sobre isso, tem pessoas que trabalham sobre isso. Então, não tem como. Só que você vai adquirindo ferramentas, tá, diferentes para que você possa lidar com tudo isso. Então, geralmente, quando as pessoas se emaranham com essas questões coletivas, gente, tá, é algo muito grande. Eu não consigo, eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Tá? E o último tópico, o que podemos constelar? Qualquer coisa. Então, a gente sabe que hoje em dia a constelação familiar está presente em várias áreas, tá? Em vários sistemas. Então, a gente está na terapia, a gente tem a constelação familiar na área do direito, inclusive, tem algumas faculdades que estão dando pós-graduação de direito sistêmico. Então, a gente pega as leis, coloca dentro do sistema, a gente leva, por exemplo, para a vara de infância da família. Inclusive, se vocês quiserem, tem uma reportagem um pouco antiga do Fantástico, que ele começou a fazer, começou
ele trouxe uma reportagem com relação a isso, tá? Então, dentro do direito, tem o Dr. Sami, que ele é muito famoso, tá? É um juiz, é um advogado, ele estudou as constelações familiares e ele começou a aplicar na área de infância e de família. Então, por exemplo, a gente vê lá a questão, né, de separações, tá? Então, que os filhos acabam compensando sobre isso. Então, quando a constelação familiar é aplicado, as pessoas têm mais ferramentas, e não só isso, tá? Ferramentas mais humanizadas para que a gente possa aprofundar sobre isso. Temos na questão pedagógica, pedagogia sistêmica. Então, as constelações são levadas para dentro da escola, para que essa relação, né, professor e aluno, seja mais próxima. Para que quando o professor olhe para o aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade de aprendizagem, ele entenda que tem um sistema atrás daquele aluno. Então, em várias áreas, tá, nós temos aí a constelação atuando e trazendo benefício para a gente. Outra área também que tem crescido bastante, tá? Constelações veterinárias. Então, a gente entende que os animais, né, bichinhos de estimação, eles estão muito humanizados, estão presentes dentro do nosso sistema familiar. Então, quando a gente traz eles para viver a nossa vida, para conviver, o nosso comportamento reverbera neles, e vice-versa, tá? Então, tem alguns animaizinhos que adoecem por amor ao sistema familiar. Então, isso é muito importante. Tem doenças crônicas, né, que você leva no veterinário, e o veterinário não consegue resolver aquilo. Quando você abre uma constelação, o que acontece? Você vê que é, tá, uma dinâmica, que é algo que foi projetado, né, digamos assim, nos animaizinhos, tá? Então, o que a gente pode constelar? Qualquer coisa, tá? Desde que você tenha a postura correta, desde que você procure um profissional qualificado para isso, desde que você tenha, não só isso, tá? Você tenha confiança nesse trabalho e tenha uma postura correta, para que você possa trabalhar as suas questões. Então, a gente pode usar, eu já participei de constelações de diversos temas, tá? Relacionamento familiar, entre marido, entre filhos. Já participei de uma constelação, né, do sistema, de coração, né, do sistema endócrino. Uma vez a gente participou de uma constelação, uma pessoa que estava com problema de saúde, e aí a gente viu, tá? A constelação se mostrou, tá? Que tinha um problema dentro do sistema, tá, das pessoas. Então, olha só, nós temos vários sistemas dentro de nós. E, às vezes, esses sistemas adoecem. Então, com a constelação familiar, a gente consegue trazer essa dinâmica, colocar luz em tudo isso, tá? E trazer uma nova percepção, uma nova, tá, forma de enxergarmos a vida. A gente pode trabalhar na área empresarial, então a gente tem tanto a constelação empresarial quanto o diagnóstico sistêmico, é um pouco diferente. Por exemplo, quando você está com um problema na sua empresa, então você tem lá a sua empresa, você tem os funcionários, você tem o produto, e por algum motivo, tá, a sua empresa não cresce, não se desenvolve. Então, às vezes, é toda uma questão que você tem, então a gente aprofunda, então, o nome da empresa, o produto da empresa, como são os potenciais clientes, quem é o fundador dessa empresa, quem é o tomador de decisões dessa empresa, porque é um sistema. O diagnóstico sistêmico, o que a gente faz? É uma prévia, tá? Então, tem um professor meu que diz que a constelação familiar é uma antecipação do futuro, que a gente pode usar com o diagnóstico sistêmico. Então, eu vou montar uma empresa, o que eu faço? Eu constelo o nome da empresa, eu constelo o produto da empresa, eu constelo os potenciais clientes. Então, o diagnóstico sistêmico. Eu posso mudar o meu produto, mudar o meu nome. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, tá, buscar essas informações no campo. Então, você vai lá, com muito amor, você, né, busca essas informações dentro do campo. Então, a probabilidade de você ter uma empresa e a coisa crescer, e você se desenvolver é muito grande. Então, a gente tem essa outra parte também, que é o diagnóstico, tá? Que é uma antecipação. A gente vai lá, tá? E aí olha para esse tema com muito amor e pede essas informações. E o campo que vai fazer vai revelar, tá? Então, a gente tem aí, gente, tá? Em várias áreas a constelação familiar, e ela vem crescendo a cada dia mais, tá bom? Então, né, a constelação familiar funciona mesmo? Com certeza. E eu garanto isso para vocês, baseado no quê? Na minha própria experiência, na minha vida, na minha dinâmica de vida, como eu disse para vocês,
e na vida dos meus clientes, tá? Então, tenho vários estudos de caso, eu poderia passar aqui horas e horas e horas contando para vocês estudo de caso que aconteceu na vida dos meus mais de 150 clientes que eu tive, tá? Na minha caminhada até hoje, tá? E espero ter milhões, levar essa terapia, levar todo esse conhecimento para que pessoas cada vez mais, né, consigam mergulhar dentro das suas questões e ter uma postura, tá? Então a gente trazer esse, tá, esse amor, esse campo, tá, essa nova ciência para a nossa vida. Você imagine que daqui a uns anos a gente consiga aplicar isso em tudo que a gente vai fazer. Olha só, a gente vai antecipar muitos problemas, muitas dificuldades, tá? Muitos desentendimentos. Eu tenho certeza disso. Bom, gente, eu falo isso com uma convicção, porque eu passei por isso, tá? E eu trabalho, estudo todos os dias para me aprofundar cada vez mais e trazer, tá? Coisas novas, tá? E esse aprofundamento na vida dos meus clientes, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.